Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse barrado de pano de prato. É um barrado super simples de fazer, mas eu coloquei ele nas duas pontas do pano de prato para a gente fazer um detalhe bem bacana para combinar com os panos de prato das aulas anteriores. Então, se você ainda não viu essas duas aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição também dessas duas aulas, porque no final a gente vai formar um kit de 4 peças. E vocês podem notar que eu estou usando estampas diferentes e mesmo assim está formando uma combinação bem linda. E lá no destaque do meu Instagram eu ensino a fazer essa cenourinha de tecido, que ela é bem bonita para a gente fazer aqui uma decoração para tirar umas fotos dos produtos de Páscoa. Então, se você quer aprender e ainda não me segue no Instagram, segue lá, vou deixar aqui na tela, é @jane.adrianab. Então, bora começar esse barradinho de hoje, que apesar de simples, está cheio de dicas para você aperfeiçoar os acabamentos da sua costura. Para o barrado de hoje, eu vou usar uma faixa de tricoline de 15 centímetros de altura por 50 ou 4 centímetros mais largo que o teu pano de prato já pronto com a bainha. Uma faixa com 4 centímetros pela mesma largura. E aqui eu vou usar uma passamanaria, você pode conhecer também por galão, também com a mesma largura do meu tricoline. E vou usar aqui uma faixa com 8 centímetros por 90. Essa faixa aqui eu vou franzir ela, então se você achar que quer mais franzido, você pode colocar 1 metro de tecido, ou se você achar que você quer um pouco menos, você pode colocar até 80 centímetros de tecido. E o meu pano de prato, eu fiz a bainha somente nas duas laterais. Nas duas pontas aqui, hoje eu não fiz a bainha, que a gente vai fazer um acabamento diferente. Então eu vou começar aqui pelo barrado. Vou separar aqui a faixa com 90 centímetros e também vou separar essa faixa com 4 centímetros de largura. E a primeira parte do nosso barrado vai ser bem simples de fazer. Então eu vou costurar a minha passamanaria na parte de cima da estampa. Então se tua estampa tem sentido, você vai costurar na parte de cima da estampa. E aqui eu vou usar essa passamanaria para dar o acabamento no tricoline. Então eu vou costurar sempre posicionando mais ou menos no meio aqui do aviamento. Cuida para manter essa posição sempre reta, para não dar diferença na largura do teu barrado depois. Agora então eu vou pegar aqui o meu pano de prato, avesso para cima, avesso do meu barrado aqui para cima também, e eu vou costurar aqui embaixo abraçando o pano de prato. Aqui é importante que quando você vai fazer essa dobra, você dobre bem reto com a bainha do pano de prato. Cuida para não deixar nenhuma sobra de tecido aqui, porque isso vai garantir que teu acabamento fique perfeito depois que a gente virar esse tecido. E agora eu vou no ferro passar essa costura. Então eu vou passar essa costura aqui aberta. Então puxando bem aqui cada tecido para o seu lado e passando aqui bem na costura. Por que eu faço isso? Porque fica mais fácil para depois a gente acertar a dobra aqui de baixo. Então passando dessa maneira você vai ver que fica bem mais fácil para acertar bem o tecido. Depois que você passou essa parte aqui, você vai virar para cima o teu barrado e agora sim você vai acertando bem aqui embaixo, de forma que o pano de prato não vire para o lado do tricoline e nem o tricoline vire para o lado de trás no avesso do pano de prato. E se você quiser também pode passar no ferro já dessa forma. Então aqui com o ferro eu já fui passando bem certo a dobra aqui de baixo, então você sempre começa fazendo a dobra aqui de baixo, para você acertar bem o tricoline, e depois você já vai acertando aqui o pano para você fazer a dobra da lateral. E aqui na lateral também não tem segredo nenhum, é só você fazer essa vira bem reto com o pano de prato. Agora então eu vou na máquina passar a costura aqui para dar o acabamento nessa parte do barrado. E já vou aproveitar, pegar a minha faixa aqui de tricoline de 90 centímetros de largura e vou franzir ela. Mas como que eu vou fazer para franzir? Eu vou dobrar ela aqui ao meio e daí eu vou franzir.
E aqui na lateral, quanto mais perto você passar essa costura da pontinha, mais bonito fica o acabamento, fica mais delicado. E o avesso aqui sempre tem que cuidar para pegar a pontinha do pano de prato na costura também. E agora eu vou franzir esse tricoline, então eu dobro ele aqui ao meio e vou passar uma costurinha aqui na ponta para fazer o franzido. Essa costurinha eu vou passar mais na pontinha do tecido, não vou passar com o pé de máquina. Franzido, gente, a gente nunca dá retrocesso nem no começo nem no final, porque a gente precisa da linha solta para ajustar o franzido depois. Inclusive, pode puxar aqui um pouco de linha antes de começar e deixar mais linha no final. E na aula passada eu mostrei certinho como você faz a regulagem na máquina para fazer esse franzido de forma bem fácil. Então, se você ainda não viu a aula passada, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também, para você voltar lá depois que você terminar de ver essa aula, para você ver como que faz o franzido aqui de forma super fácil. Agora eu vou colocar o barrado nessa outra ponta do pano de prato. Primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre medir o nosso franzido para ver se ele ficou do tamanho certo. Se não ficou do tamanho certo, a gente precisa ajustar ou soltar, puxando sempre a linha de baixo da costura, que é a linha que veio da bobina. Aqui o nosso franzido, ele precisa ficar do mesmo tamanho que a última faixa de tricoline aqui. E agora eu vou costurar essa faixa de tricoline no meu franzido. E aqui, como o meu franzido tá duplo, então os dois lados são direito, e aqui eu tô costurando no direito do tecido. Agora eu vou no ferro passar essa costura dessa forma aqui. E aqui eu vou dar uma dica para vocês sobre a questão de passar. Antes de eu passar, ele estava meio que assim, meio que arredondado esse barrado. Por quê? Porque o tecido aqui é grosso, tem franzido, então isso acaba acontecendo. A hora que você for passar, você passa, segura bem aqui numa ponta e vai passando o ferro, esticando da forma que você quer que fique, retinho. Então o ferro, ele é um grande amigo para te ajudar no acabamento. Então sempre procura passar bem as suas peças. Então, às vezes, um pequeno defeitinho de enrugado, de um pouquinho torto, você passando o ferro e ajustando aqui, puxando, você consegue consertar isso. Claro que são coisas leves, né? Se tiver muito defeito, é lógico que você não vai conseguir. Então, aqui eu vou pegar o meu pano de prato, avesso para cima, avesso desse meu babadinho para cima também. E eu vou costurar nessa ponta aqui, abraçando o pano de prato, como a gente fez na parte de baixo. E se você gosta de fazer barrados de pano de prato, e se você está gostando das minhas dicas aqui, eu vou te convidar para conhecer o meu curso de barrados de pano de prato. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição. No meu curso, eu ensino muitas dicas e muitas técnicas para você aperfeiçoar sua costura, para você realmente fazer uns acabamentos lindos. Em uma aula só, como essa do YouTube, que é curta e rápida, é muito difícil eu te passar tudo que eu sei sobre a costura. Então, no curso, em toda aula, você vai aprender um segredo novo para você fazer acabamentos perfeitos. E agora eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz anteriormente. Primeiro eu vou no ferro passar essa costura aberta e depois eu já vou virar ela aqui para cima para a gente fazer o acabamento final. Então, sempre acertando bem essa dobra aqui do tricoline. Então, passei essa dobra aqui de cima, como a gente fez no barrado de baixo, e agora eu vou passar uma costura aqui para dar o acabamento. Aqui você vai cuidando para não ficar nenhum fiapo para o lado de cá. Então, se às vezes teu tecido desciou, vai empurrando bem aqui para dentro todos os fiapinhos, para a gente conseguir fazer o acabamento aqui bem bacana. Então, aqui ó, ficou prontinho o nosso babadinho na parte de cima do pano de prato. Então, assim a gente finalizou esse pano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia que eu trouxe hoje para vocês. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer esse cobre-alimento. E essa aqui é uma peça super fácil de fazer, então é ideal se você está iniciando na costura,
Não perde a próxima aula que você vai gostar muito de fazer essa peça. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de compartilhar. E essa aqui então foi a terceira aula do nosso especial de Páscoa. Se você não viu as duas aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição. E não esquece de ativar o sininho para você não perder a próxima aula. Obrigada por assistir, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.